Olá, eu sou o aluno Bruno Silva Messias, do segundo C, e vou fazer a recuperação do teste que foi passado na penúltima aula. Eu terei auxílio do meu computador para o PDF, porque eu acabei perdendo o teste, e com o meu caderno, porque eu respondi certo e vou utilizar como base as minhas escritas para auxiliar a minha explicação, para ficar mais dinâmica. A questão 1, o enunciado dela ela é do Enem de 2021. Uma mola é solta da posição distendida conforme a figura. A figura direita representa o gráfico da posição P, em centímetros, da massa M em função do tempo T em segundos em um sistema de coordenadas cartesianas. Essa, para mim, é a parte mais importante do enunciado, porque ela já fala que utiliza em centímetros, em segundos, e é a coordenada cartesiana, ou seja, para cima é positivo, para baixo é negativo, aqui à minha esquerda é negativo e para a direita é positivo. Isso é muito importante lembrar. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo P de t igual a mais ou menos A cosseno de WT, ou P de t igual a mais ou menos A seno de WT, em que A maior que zero é a amplitude de deslocamento máximo e W é a frequência que se relaciona com o período T pela fórmula W igual a 2π sobre T. Essa parte está basicamente falando que tem duas possíveis fórmulas, que a única diferença delas é sobre o cosseno e o seno, e fala que o deslocamento máximo é positivo. Aí não é muito importante para se lembrar, mas ok. E também fala sobre a fórmula de W, que ela se baseia em T. Então, se a gente tiver alguma coisa em T, a gente pode utilizar para simplificar W. Em laboratório, a mola foi distendida, que significa alterada, 0,3 metros, e após 2 segundos voltou à sua posição de distensão máxima. Considere a ausência de quaisquer forças dissipativas para responder a expressão algébrica que representa a posição P de t da massa M ao longo do tempo. A questão está pedindo literalmente você descrever a fórmula, e uma coisa que dá muita dúvida é relacionar esse M, da massa M. Isso pode porque não fala nada de massa. Então isso dá uma dúvida muito sincera pra gente, mas a gente aprende a ignorar. Inicialmente, para a gente conseguir compreender, a gente tem que primeiro analisar, porque fala sobre seno e cosseno. Essa é a única diferença. Primeiro, o gráfico de cosseno, fazendo essa bolinha aqui, que ajuda bastante a identificar, ele inicia no ponto máximo, passa para 0, menos 1 e 0 e volta para o ponto máximo. Essa é a variação dele. No gráfico fica em forma de U. Essa parte aqui deu um probleminha, mas fica em formato de U. Ponto máximo, vai até o ponto mais baixo e volta. Já no gráfico de seno, a gente começa no ponto 0, vai para o 1, passa para o 0 e passa para o menos 1. No gráfico ele ficaria como assim, ele começa no 0, sobe, desce ao todo e volta no ponto 0. Se a gente... primeiro, uma coisa muito importante já para se lembrar é que cosseno, se a gente tiver ali o gráfico negativo, não vai alterar, porque quando é positivo ele está fazendo essa volta, 0, menos 1, 0 e 1. Se for negativo vai ser 1, 0, menos 1, 0 e 1. Ou seja, não vai alterar o gráfico. No caso do seno já vai alterar. Ele iria ficar invertido. E outra coisa, e começando com a parte importante já, para identificar se é seno ou cosseno, basta apenas olhar para o desenho que vai estar aqui, que ele pede também para auxiliar. É que a mola ela está descendo. E como é o plano cartesiano, a bola está descendo, a gente já vai procurar aqui no gráfico que desce primeiro. A gente poderia usar o seno invertido, negativo, porque ele vai descer e vai subir ao ponto mais baixo e vai voltar ao normal. Só que a posição de equilíbrio dele aqui é o ponto mais alto dele. Ele não vai subir lá em cima.
esse aqui é o ponto mais alto. Ele só vai descer e voltar para a posição de equilíbrio. É assim que fala o enunciado. Então, como ele inicia assim e só vai voltar assim, só vai ficar dando esse movimento e não vai subir, não é seno já, a gente já descarta seno. Avançando, a gente pode já resolver essa formulazinha de W, em que 2π sobre t, a gente já tem t, que t vale 2, ou seja, W é igual a π. Outra informação importante é sobre o 0,3, porque ele está em metros, e a questão fala em centímetros, ou seja, 30 centímetros. Agora, analisando nos gráficos, que a gente vai usar esse daqui, porque esse daqui é o de cosseno, esse daqui é o de seno, a gente não vai usar o de cosseno. Primeiro ponto é que, como eu falo de novo para usar plano cartesiano, eu falei que seria importante, porque está indo para baixo é negativo, então a gente já coloca que aqui é negativo, não positivo. O A é o valor em que ele sobe e desce, o valor que ele vai chegar lá para baixo e o valor que ele vai chegar lá para cima. Em palavras muito simples, a gente pode dizer que ele só vai chegar, tipo, a variação dele só vai ser, tipo, se tivesse um 30 aqui no A, ele só vai chegar lá embaixo em 30 e lá em cima em 30. Só vai descer 30 quadradinhos e subir 30 quadradinhos. Desse modo, como a gente descobriu que ele só vai se estender 0,3 metros, vale 30 centímetros, o exemplo deu até certo, que aqui o A vai valer 30. O W a gente descobriu que é π, realizando a fórmula, então a gente obtém que, a gente tem essa fórmula aqui, que a gente obtém, aqui ó, essa é a fórmula final. Agora vamos para a questão 2. O perfil de uma telha ondulada, pode ser descrito pela função f de x igual a b seno de cx, ambos em centímetros, tudo vai estar em centímetro. Para h igual a 10 e d igual a 31,4, como ficaria f de x? De novo, outra questão de determinar uma fórmula. Inicialmente, a gente já tem a base da fórmula, a questão já falou tipo a base, ela só quer que substitui os valores de B e C, ficando apenas sobre a única incógnita sendo x. Pode começar a analisar a fórmula. Como nós discutimos na questão passada, esse Bzinho ele vai variar o quanto vai subir e o quanto vai descer. Vale ressaltar também que se tivesse algum valor somando, uma parte muito interessante, se tivesse algum valor somando aqui, iria determinar um meio do plano cartesiano. Por exemplo, nesse plano cartesiano aqui, em que ele não soma nada, essa linha aqui, essa linha média, é zero, porque não tem nenhum valor somando. Aí só vai variar. Se aqui fosse 5, só vai variar 5 para cima e 5 para baixo. Ia ficar menos 5 aqui e 5 aqui, porque o valor é zero. Se eu tivesse o valor somando, por exemplo, de 3, e o ponto médio aqui seria 3, e seria 3 mais 5 para determinar o ponto mais alto, seria 8, e 3 menos 5 para determinar o valor mais baixo, qual seria menos 2. Enquanto esse valor de C, ele vai determinar como que vai funcionar o comprimento do gráfico até o ponto final, tipo, do início ao fim, se ele vai, por exemplo, ser metade, se vai ter só metade de um ciclo desse normalzinho, se é só subida, se vai ter dois ciclos inteiros dentro aqui, vai ser subida, descida, para aí terminar. Isso que esse valor indica. Agora, analisando a figura, porque é a base da figura, o H, como pode-se ver, ele está pegando na parte mais alta e a parte mais baixa, e o valor dele é 10, ou seja, a soma do ponto mais baixo com o ponto mais alto com o ponto mais baixo é igual a 10. Sabendo que o ponto, como não tem nenhum valor somando, o ponto médio vai ser o zero, tem que ser dois valores que vai subir, que vai ser entre eles, que vai somar 10. Podemos só fazer a média de 10, que vai dar 5, ou seja, vai ser 5 para cá e menos 5 aqui, o ponto mais baixo, que fazendo a diferença deles, que essa é a forma para determinar, vai dar 10, que vai ser 5 menos 5, 5 mais 5 igual a 10.
E assim a gente descobre o valor de B, que é 5. Já para descobrir o C, a gente pode usar uma relação que há no, no, no próprio parte do ciclo, em que o valor total dele, que a gente vê aqui em D, de uma parte até outra parte, terminando o ciclo, já equivale ao valor de D. Ele está completinho, chegando de um ponto ao outro, como em um ciclo completo. Se tivesse alguma dúvida para saber se realmente está dando um ciclo completo, a gente pode só ficar meio que movendo ele na nossa mente. Já que, como é um gráfico de seno, ele vai ser parecido assim. Aqui na figura, ele está do ponto mais baixo até o ponto mais baixo. No seno normal, ele varia do ponto mais baixo até um ponto no meio, que vai subir, até um outro ponto no meio que vai subir também. Aí é só a gente, por exemplo, andar ele um pouquinho para o lado, que a gente vai perceber que ele equivale a um ciclo completo. Ele tem que descobrir algum número aqui multiplicado com esse que vai dar o 2π. É como se fosse uma razão para ele que vai dar 2π. A gente pode aplicar uma fórmula que C vezes o valor de D, que é 31,4, tem que dar 2π. Fazendo uma simples análise, por exemplo, que 31,4 é como se fosse o π vezes 10, já que π é 3,14. Então a gente pode substituir ele, colocando 10π igual a 2, C vezes 10π igual a 2π. Vai obter que, cancelando os π e dividindo tudo por 2, vai ter que C igual a 1 sobre 5. E a gente substitui aqui na fórmula. 5 seno igual a 1 sobre 5x. Obtendo a resposta. A questão 3 é sobre o Enem uma questão de Enem de 2013. As torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas uma contra a outra, construídas em uma avenida de Madrid, Espanha. A inclinação da torre é 20 graus com a vertical. A primeira frase que eu falei é obviamente uma coisa só para dar um simbolismo, só para contextualizar, mas não é importante para a matemática em si. A parte importante começa agora, que fala sobre a inclinação de 20 graus com a vertical. A vertical é a linha que sobe e desce, é a linha assim. Então, vai ter algum ângulo com ela para essa linha que vai dar os 20 graus. Continuando, essas torres possuem a base quadrada, importante isso. Ao medir a base da torre, chegou a 18 metros. Agora, calcule a distância do ponto mais alto ao mais baixo. E ele também deu os valores de seno, cosseno e tangente de 20 graus. E interessante de sempre começar fazendo com essas questões de geometria é sempre desenhar para você poder conseguir analisar melhor. Desenhar em cima. Por exemplo, se a gente observar as torres, como no desenho, ela falou que tem uma base quadrada, ou seja, a gente faz um desenho reto dela. A gente pode ver aqui também que são duas torres inclinadas uma contra a outra. A gente pode ver que ambas têm meio que um formato de triângulo, que estão juntos. E que os lados delas são hipotenusas. Então a gente pode desenhar um triângulo hipotenusa para fora e o outro meio que invertido. Essa aqui sendo a hipotenusa, essa sendo a hipotenusa. E essa linha, a tal da linha vertical. Observe também que a gente forma dois ângulos retângulos, uma vez que a base é quadrada. E, como falou que o ângulo que está com a base é de 20 graus, a gente poderia ficar em dúvida entre esse ângulo e esse ângulo, que estão próximos aos 20 graus. Esse ângulo aqui é igual a esse, e esse é igual a esse. Esses ambos são 90, porque a base é quadrada, sobrando apenas esses dois, que consequentemente serão 20. A questão está pedindo altura, ela deu o ângulo 20 e deu a medida da base, que é 18. Então, é só calcular a tangente, uma vez que a tangente relaciona o cateto oposto e o cateto adjacente. O método do soca à toa, para descobrir a ordem do cateto oposto e o cateto adjacente, a gente obtém que
e substituindo tangente de 20 pelo valor que forneceu, 0,33. Pode fazer uma regrinha de 3 e resolver. Multiplicando cruzado. E nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem que 18 sobre 0,36. Para não ter que ficar dividindo por 0,36, que é difícil, a gente pode multiplicar por 100 para eliminar a vírgula. A gente obtém que a gente tem a semelhança, que 18 e 36 são múltiplos de 9. A gente divide por 9, tem que 200 dividido para 4, que é uma conta bem mais fácil de resolver, que é igual a 50. E a gente obtém um gabarito. A questão 4, ela diz que a figura mostra a maior roda gigante do mundo, chamada de Singapore Flyer. Imagine que uma criança se senta no ponto mais baixo, e então o tempo começa a contar. A função f de t igual a 91 menos 87 seno de kt modela o movimento sendo f a altura em metros ao assento do solo t em tempo em minutos. Não, o solo e t o tempo em minutos. A questão, ela acabou de falar sobre começou contextualizando que a roda gigante, maior roda gigante, ele começa dando uma importante informação, que o menino, ele está no ponto mais baixo, ou seja, ele sempre ele começa no ponto mais baixo, a rota dele inicia no ponto mais baixo. Deu a função, a fórmula da roda gigante, para já facilitar a vida, e falou que o y, o f de t, ele é a altura, está em metros, e o t, ele é o tempo em segundos. Continuando, qual é a altura máxima atingida e o valor de k para que a criança dê 5 voltas em 20 minutos? E a questão está pedindo sobre a altura máxima que a criança pode chegar e o valor de k depois que terminar 5 voltas em 20 minutos. Iniciando, a gente começa a analisar a fórmula. F de t igual a 91 menos 87 seno de kt. Os valores máximos que a gente pode ter aqui de seno, como já dito anteriormente, é 1 e 0. Esses são os valores máximos que o seno pode representar eles. Logo após, ele só vai multiplicar pelo valor que está com ele, junto. Então, dentro disso aqui, o máximo que pode chegar é 1 e 0, entre as razões deles. Assim, a gente pode só trocar, então. Trocar o seno por 1 ou menos 1. Se a gente trocar por 1, a gente vai ter a fórmula de 91 menos 87, que vai dar 4. Esse é o ponto mais baixo e é o ponto que o garoto inicia. Já se a gente trocar o seno por menos 1, a gente vai ter aqui 91 menos 87 vezes menos 1, que vai dar 91 mais 87, que vai dar 178 metros. Ou seja, esse é o ponto mais alto que a criança pode chegar. Essa já é a primeira resposta. A segunda resposta quer relacionar 5 voltas em 20 minutos. Sabemos que uma volta completa é 2π, logo 5 voltas completas é 10π. Essa é a primeira análise. As 5 voltas totais foram 20 minutos. Então, uma volta, para que a gente só trabalhe em um ciclo, para ficar mais fácil o cálculo. Uma volta, já que é 2π, a gente vai obter x. E realizando essa regra de 3, multiplicando o cruzado, a gente vai obter que x, considerando 10 e π, que x é igual a 4. Ou seja, o valor no tempo, depois das 5 voltas, em 20 minutos, o valor que vai estar em um ciclo só é de 4 minutos. Esse é o ciclo. Esse é o valor de t em um ciclo. Então, a gente já obtém o ponto que ele inicia, que é no ponto mais baixo, que equivale a 4. A gente já tem o ponto. A gente já tem o tempo em segundos, agora é só substituir na fórmula. O f de t vai virar 4 e o t vai virar 4 também, enquanto o k vai manter, que é o valor que a gente quer descobrir. A gente pode começar invertendo o 4 passando para o outro lado, 87 passando para cá, para não ter que trabalhar com negativo, por exemplo.
E a gente vai ter 87 seno de π igual a 87. Cancelando os 87, porque 87 dividido para 87 é 1. 1 no seno, se a gente for olhar aqui, o valor que do seno para dar 1, se a gente for olhar aqui é 0, ou 2π. Aqui é π sobre 2, aqui é π, meia volta. Aqui é 3π sobre 2 e aqui é 2π. Então o valor de 1 é π sobre 2. Substituindo por π sobre 2, a gente passa o 4 agora dividindo. E π sobre 2 sobre 4 é igual a π sobre 8. Obtendo assim as duas respostas. Agora, por fim, vamos para a última pergunta, que é do Enem de 2023. O mastro de uma bandeira foi instalado perpendicularmente, ou seja, a gente vai ter um ângulo de 90 graus. E geralmente, quando fala perpendicularmente, a gente pode já começar a imaginar um triângulo retângulo. Ao solo em uma região plana. Devido aos fortes ventos, 3 cabos de aço de mesmo comprimento serão instalados para dar sustentação ao mastro. Cada cabo de aço ficará perfeitamente esticado com uma extremidade no ponto P do mastro a certa altura do solo e outra extremidade no chão. Ou seja, o mastro vai estar ligado uma ponta na parte de cima lá, o cabo vai estar no mastro, que é perpendicular ao chão, e outra no chão. Ou seja, vai estar meio que na diagonal. Ou seja, ele vai ser hipotenusa. Só analisando assim. Aqui também foi isso que eu estou falando. O mastro e as três cordas ligando ao chão. E o ângulo de 90 graus que eu falei, que é perpendicular.